Olá, irmãos, amigos, Pai do Senhor Jesus Cristo, a todos, tudo bem? Espero que sim. Aos ouvintes da Palavra de Deus, tenho visto aí algumas pessoas aí, né, comentando nos vídeos da Bíblia em áudio que a gente subiu, né, a importância, as pessoas glorificando a Deus. Fico feliz demais, né? A gente consegue enxergar que tem pessoas que amam a palavra de Deus, desejam a palavra de Deus e esperam por ela, anseiam por ela, né? Os ouvintes dela. Fico muito feliz. Tem também os leitores que não conseguem largar a Bíblia, lê-la, ter contato com ela. Louvado seja Deus sobre a vida de cada um de vocês, né? Não sejais somente ouvinte, nem leitor, mas praticante, e que isso seja como bênção na vida de cada um de vocês. Que Deus derrame bênçãos sem medida sobre todo o anseio que temos sobre a palavra de Deus, sobre toda a vontade que nós temos de ouvir a palavra de Deus e praticá-la. Que Deus ele venha derramar bênçãos sem medida, sem medida, sem medida. Que essa unção derramada do alto, a gente venha permanecer nela até o final. E isso venha alimentar ainda mais nossa fé, nossa obra e a nossa vida em Cristo Jesus. Que Cristo Jesus, quando ele voltar, ele encontre a gente assim, para louvor do nome dele. Irmãos, hoje eu quero trazer aqui uma indicação, né? Uma indicação de uma trilogia de um autor, Oswald Smith. Ele foi um pastor, evangelista, missionário, autor. Ele foi um compositor também. Ele é um homem de uma referência no mundo missionário, né? No núcleo missionário. É um homem de missões que escreveu vários livros, e hoje eu vou falar de 3 livros, né? Essa trilogia que para mim é maravilhosa. Tem outras, tem relíquias aí da parte dele que só Jesus para nos transformar e nos encher e nos queimar com o fogo, para que a gente consiga viver parte do que esse homem viveu como experiência. Mas enfim, irmãos, eu vou falar de 3 livros. Hoje eu vou falar sobre esse pequenino aqui, ó. Clamor do Mundo. É um livro pequeno, mas que poder existe nele. É um livro pequeno, mas que maravilha que esse homem viveu, em questão de entendimento, em questão de reino dentro dele, em questão de viver o reino, manifestar o amor que Deus teve derramado sobre o homem, a ponto de entregar o seu filho. É o amor que ele quis viver sobre as nações. Esse livro fala sobre algumas nações que ele visitou e algumas experiências que ele teve, e ele trata da mobilização da igreja para as missões, a importância da mobilização, do mover-se para missões, não somente local, mas também as missões a outras nações, entrar a outras nações, entrar a outras culturas, entrar a situações onde o evangelho se faz necessário ser pregado para que Cristo venha a ser conhecido e posteriormente as pessoas venham viver em Cristo. É um livro de muita importância, né? Assim, na minha opinião particular, de muita importância, que o cristão ele deveria ler. Traria um despertamento muito grande ao seu espírito a viver algo da parte do reino que de repente ele nunca imaginaria, né? Nesse livro ele fala uma frase se eu não me engano, de David Livingstone, que fala assim, Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Então olha só o peso que o livro tem. Traz uma frase dessa, uma frase poderosa dessa, onde Deus com seu único filho, a única coisa que ele faz do filho dele é um missionário. Claro, salvador do mundo, perdoador de pecados, glorioso à sua destra, mas um missionário na terra. Essa é a importância. Eu vou ler um trecho aqui para você ver um pouco do conteúdo da mente do missionário, da mente desse homem de Deus. E você que tem feito, você sabe que o evangelho precisa ser anunciado a todas as nações, ao mundo inteiro, a cada tribo, língua e povo, até os confins da terra. Portanto, o que você está fazendo nesse sentido? Ou o que você vai fazer? Irá pessoalmente ou enviará alguém em seu lugar?
que um sentimento de culpa pese sobre sua consciência se você não fizer nada. Olha só, olha o peso que ele lança sobre o leitor do livro. A pessoa que lê o livro, ela toma esse impacto, recebe logo essa cajadada, entendeu? Tipo assim, a responsabilidade é sua. Você é responsável. Ou você vai ou você envia, mas você tem que estar atento a isso. O amor que ele tinha pelas almas, pelas nações, era tão grande que ele conta uma experiência que ele entra ao interior da África. Ele cavalga por 50 quilômetros. Ele mais um companheiro, mais um missionário. E quando ele chega no interior da África, ele desmaia. E quando ele desmaia, ele fica semanas doente. Mas isso não é demérito algum, a despeito dele tentar entrar para salvar uma alma. Ele queria salvar. A saúde dele não permitiu. Isso tem muito mérito do Senhor, de colocar no coração desse homem uma paixão pelos africanos, a ponto dele encarar 50 quilômetros cavalgando para que uma pessoa pudesse ser salva. Olha só o poder que esse livro tem. Deus seja louvado. O segundo livro que eu vou indicar a vocês é esse aqui, ó. Evangelizemos o Mundo. É a continuação, bem dizer, do Clamor do Mundo. Só que aqui ele traz algumas estratégias das missões, entendeu? Fala sobre mobilizações, mas ele também traz estratégias de como evangelizar o mundo. A necessidade que o mundo tem, enxergar a primeira necessidade, enxergar a demanda e depois para que a pessoa vá, para que a pessoa se mobilize, para que a pessoa ela queira. Ele traz números também, então isso daí ele traz de suma importância a nossa consciência, a responsabilidade, aonde o evangelho tem que ir, aonde nós temos que levar o evangelho, né? Nós somos essa agência, né? A igreja é essa agência de levar a palavra de Deus. E é algo tremendo. Ele fala sobre um investimento em missões. Quanto que as igrejas investem em missões. Porque quando se investe em missões, se investe em salvação de almas. Se investe nas almas perdidas. Se investe naquilo que nem todo mundo quer fazer, né? É o id, é o ir, é sair do seu conforto, é sair do seu comodismo, é mobilizar-se, mente, coração e corpo em prol de uma alma, né? Era a mente que Oswald tinha, né? Ele trabalhava isso dentro dele e trabalhava isso em todas as igrejas que ele ia. Ele fazia mobilizações em prol de missões mundiais, em prol de missionários, envio de missionários, agências de missionários, para que quanto mais missionários existissem, mais povos distantes eles eram alcançados. Isso é tremendo. Ele traz a mobilização para investimento das missões. E eu vou ler uma frase que ele coloca no livro dele. A maior ajuda possível à obra missionária é a intercessão. Só podemos avançar de joelhos. Olha uma outra frase. Contribua de acordo com a sua renda, para que Deus não transforme a sua renda de acordo com a sua contribuição. Então, ou seja, ele traz a importância, duas importâncias. Uma, a oração, interceder ao Pai por almas, por terras, por nações, onde a gente possa colocar a planta dos nossos pés e ali o Senhor nos dá por herança. Seja uma alma, 2 almas, 3.000 almas, 6.000 almas, seja o que for, mas que Deus nos dê por herança. Então ele fala da oração, da intercessão, da devoção e depois ele fala também da contribuição. Ou seja, Deus ele pode enviar da maneira que ele quiser, mas é necessário também recurso para que homens sejam enviados, para que a igreja avance, para que a igreja entre, para que seja propagado de alguma maneira o reino de Deus, né? Esse aqui é o segundo livro que eu julgo muito importante. Agora, um queridinho meu, eu vou falar para vocês. Esse daqui é o meu queridinho. Esse aqui é o Paixão pelas Almas. É o terceiro dessa trilogia. É algo assim que mexe com o meu coração toda vez que eu leio. É algo impactante. É algo onde ele coloca todo o seu coração, todo o seu fervor
na admiração de Deus salvar uma alma e ele poder ser um instrumento disso. E ele traz também experiências de outros homens, né? Ele traz as experiências do derramamento do Espírito Santo, do avivamento em País de Gales, outros avivamentos onde ele conta as experiências ouvidas e vividas, né? E isso traz uma importância do poder derramado sobre a vida do homem para que o homem vá. Então tu vê que os livros dele, bem dizer, falam, se casam, eles linkam um no outro. Os livros dele, eles se falam, né? Mostrando o amor pelas almas, né? A paixão pelas almas, o fervor a Deus e a paixão pelas almas. É algo assim tremendo, que assim eu indico muito, muito mesmo paixão pelas almas. É algo que vai tirar você do sofá, vai tirar você da cadeira da igreja, vai colocar você com os pés no chão e os pés no chão para pregar o Evangelho, para olhar para uma alma com outra perspectiva, né? Vai te encorajar, né? a você buscar o poder do alto, a você buscar o avivamento, buscar o Espírito, buscar a oração, buscar o clamor, buscar a intercessão. São livros que vai te empoderar, né? São livros que são complementos à Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, ela nos traz a vida. Isso daqui nos traz algo, experiências próximas, nos traz algo maravilhoso daquilo que a gente possa viver. Eu vou ler uma parte desse livro. Olha só. O poder intelectual pode encher um templo, mas o poder espiritual preenche o vazio da alma angustiada. O poder intelectual pode atrair numerosa congregação, mas somente o poder espiritual pode salvar almas. Precisamos de poder espiritual. É um capítulo que fala sobre o poder do alto, o capítulo 4, onde a dependência do governo do Espírito Santo é imprescindível, inquestionável, para que a gente possa viver maravilhas da parte de Deus para glorificar o nome do Senhor. No evangelismo, nas missões, seja onde for, hoje estamos falando sobre avivamento, derramamento do Espírito Santo, paixão pelas almas, missões e evangelismo, mas o Espírito Santo, ele é imprescindível para tudo na obra do Senhor. Ele não é algo que a gente tem que deixar de lado como mera terceira pessoa da Trindade. Ele é a pessoa da Trindade. Ele é assim como Cristo Jesus, o Espírito Santo. Precisamos dele. Essa é a trilogia. Essa é a trilogia. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe e que você possa ler, e possa ser avivado pela palavra de Deus e também por todas as experiências contidas nesses livros aqui, tá? Pai do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.